Você que está aqui assistindo o replay, convido você a assistir até o final, uma live que eu vou fazer com meu amigo Vladir, sobre os 5 maiores erros dos iniciantes em ações. Te convido a ficar até o final, tenho certeza que a live vai ser incrível, porque eu e o Vladir nós passamos a tarde preparando da melhor maneira, e eu já vou aqui chamar ele para que a gente já possa dar início. Esperar aqui ele entrar, o Vladir. E aí, boa noite. Pô, chegou. Tá ouvindo Tudo bem, bom? Vladir? Tudo Tô ok? ouvindo. Vocês me escutam aí? Tudo bem? Tudo certo? Pronto, eu tô te escutando bem. Vamos ver se o pessoal tá escutando bem. Show. Então, acho que a gente já postou no feed, né, Vladir? Mas é sempre bom a gente frisar novamente o título aqui do nosso bate-papo hoje, né? Ficar chamando sempre de live, acho um pouco cansativo, mas na verdade um bate-papo que a gente possa passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, né? Hoje, mais uma vez, sobre a Bolsa de Valores. E a gente resolveu listar aqui os 5 maiores erros, né, que as pessoas cometem ao começar a investir em bolsa. Então, a votação foi feita através do meu perfil, lá no meu story, né? Como sempre, eu boto 4 opções e essa foi realmente a opção mais votada. Vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Alberto Neto, eu estou com o meu Instagram há um tempo já, postando sempre coisas sobre educação financeira, finanças pessoais, e assim, tentando melhorar, né, a educação financeira do brasileiro, que é tão precária, velho. Acho que essa é basicamente uma missão que eu tento plantar todos os dias. E aí eu queria que o Vladir também se apresentasse um pouco, né? O pessoal conhecê-lo. Ok. Muito bem. Boa noite a todos. Alberto, mais uma vez, agradecer o convite, a ideia da gente falar sobre bolsa, um assunto aí tão recorrente para as pessoas, mas falar naquela nossa proposta que é de uma maneira clara, objetiva, simples e acessível para quem está querendo começar ou para quem começou há pouco tempo, né? Então, eu sou profissional de contabilidade, trabalho em uma empresa de capital aberto e, ao ter participado de um processo de abertura de capital na Bolsa, comecei a gostar do assunto, estudar um pouco mais e a investir. Então, o meu trabalho me levou a investir e hoje, né, a gente está começando aí um trabalho de compartilhar conhecimento também com as pessoas. É o que eu sempre falo pro Vladir, ele tem muito conhecimento e acho ele, eu digo para ele, Vladir, deixa de ser egoísta, tem que compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Tem muito conhecimento. Então, É isso assim, aí. né, já vamos dando início aqui. Então, a gente listou cinco coisas, né? Então, o nosso primeiro item até um erro que eu cometi quando eu comecei, que é a taxa de corretagem, né? Que, para quem não sabe, a taxa de corretagem é o valor que algumas corretoras cobram quando você compra uma ação e quando você vende. É como se fosse uma taxa para intermediar a compra e a venda da ação. Então, assim, aí já vou falar, Vladir, uma experiência minha, né? Quando eu comecei a comprar ações, por exemplo, eu comprei R$ 100 de Itaúsa na XP Investimentos, que para quem não sabe, a XP hoje cobra uma taxa de corretagem para ações de R$ 18. Então imagina só, R$ 18 em cima de R$ 100 é 18%. Então, é 18% um só de taxa, absurdo. né? Você pagou nesse É, momento. 18% só de taxa. Ou seja, já entrei perdendo um dinheiro absurdo, mas como iniciante nem fazia ideia, né? Mas, assim, fui depois estudando e vi que realmente tinha cometido um erro muito grave. Mas é aquele negócio, né? É sempre bom a gente aprender com os nossos erros. Foi melhor eu ter aprendido com R$ 100 do que se fosse um valor maior. Então, é bastante importante, né, Vladir, a gente procurar corretoras que tenham taxa de corretagem zero. Como, por exemplo, aí você pode dar o exemplo de algum que você usa, que eu acredito que seja corretagem zero. Exatamente. Hoje eu comecei utilizando a Clear,
que é uma corretora do Grupo XP, inclusive, né? É uma Já corretora, começou melhor do que eu, né? a XP ela tem três corretoras, né? E aí eu É, comecei com a Clear, que é uma corretora gratuita, e por uma questão de comodidade, depois eu migrei para o Banco Inter, né? Que é um banco que eu sou correntista, era mais fácil, não precisava ficar transitando com os recursos. que E a aí corretagem é totalmente e a gratuita. corretagem também é gratuita lá. Então, hoje eu utilizo o Banco Inter. É importante você ter, se possível, cadastro em mais de uma corretora, né? Porque, eventualmente, se uma dá problema, fica fora do ar, você não deixa de investir, ou, enfim, de fazer a sua movimentação, né? Com Mas certeza. eu recomendo que, para quem esteja iniciando, realmente, comece com uma corretora que não cobre nenhuma taxa, para que você não Sim. tenha esse custo adicional aí, além do seu investimento que você está fazendo inicialmente. Então, recapitulando, você que vai começar a investir em ações, procure uma corretagem zero, uma corretora corretagem zero. As duas que eu conheço hoje é Banco Inter e a Clear Corretora. Eu e o Vladir, nós gostamos de usar o Banco Inter, mas aí a gente não quer indicar, nem a gente só está dizendo aqui o que a gente faz, né? Então, Exatamente. vamos lá para o segundo item. O segundo item dos grandes erros dos investidores iniciantes é querer pegar uma receita de bolo na internet. É querer copiar carteiras de outras pessoas na internet. Isso é extremamente perigoso. Você, por exemplo, pega um vídeo de um influenciador que mostra suas carteiras, né? Mostra suas carteiras e o que ele comprou naquele mês, aí você vai lá e copia exatamente, né? O que aquele rapaz faz ou aquela Perfeito. moça, né? Exatamente. Isso é totalmente errado, porque você não vai estar todo dia junto com aquela pessoa para saber os movimentos que ele vai fazer na carteira dele, né? Você não Então, entende nem o que há por trás do racional dele, né? isso, E aí exatamente, é um ponto muito importante, Alberto, perfeito. porque o que acontece? É muito comum quando as pessoas. Isso acontece com todo mundo que está começando a investir, né? E as Uhum, pessoas elas procuram não só ver, copiar a carteira da internet, mas, por exemplo, se ela sabe que o Alberto investe, isso é muito, isso pelo menos acontece muito comigo. As pessoas me procuram para saber o que eu invisto. E não é assim, é, me diz aí uma ação boa para comprar. Né? E a gente sabe que não funciona assim. Primeiro que a gente não dá nem recomendação de compra de ativo, né, no mercado isso, financeiro. E segundo, que cada pessoa tem o seu fundamento para poder escolher a compra de uma ação, tem a sua tese, né, o tem, seu poder financeiro, tem né? o seu poder Também, financeiro que tem por isso trás influencia disso. bastante. Enfim, existem vários contextos por trás da escolha de uma ação. Né? Existe, inclusive, qual é o seu perfil de investimento. Né? A gente falou na live da semana passada. Isso, Comecem com uma estrutura de investimento mais adequada, né? Mais segura. Então, escolha sim, empresas mais sólidas. A gente sabe que tem pessoas que gostam de um pouco mais de risco e escolhem empresas que estão sujeitas a uma volatilidade maior. Então, isso, o que é bom para mim, o que é bom para o Alberto, ou o que é bom para qualquer outro influenciador, pode não ser bom para você que está iniciando, da mesma forma como o que eu tenho a minha estratégia de investimento, ela pode ser um pouco mais conservadora, e isso. o Alberto eventualmente tem uma estratégia mais arrojada. Então você tem que identificar qual é o seu perfil e se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Porque a gente não pode terceirizar uma coisa tão importante como a escolha de uma carteira. Com certeza, né? Então, recapitulando, o segundo passo é você não copiar carteiras de internet nem carteiras de outras pessoas. Você pode pegar a ideia daquela pessoa, pode pegar o motivo por que ela comprou aquela ação e você faz a sua análise e vê se para você aquilo faz sentido. Se fizer sentido, ok, compre, mas não compre só porque o fulano comprou, o João ou a Maria compraram aquela ação. Procure entender o motivo do porquê você comprou aquela ação. Né? Então, Exatamente. esse é o segundo erro. O terceiro erro é um erro assim que é muito recorrente, que eu vejo acontecer muito direto, e agora, né, como nós estamos passando por essa crise, está acontecendo bastante, que é comprar ações na alta e vender na baixa. Como assim? Vou exemplificar melhor. Quando a bolsa estava lá, final do ano,
2019 com 122 mil pontos. Muita gente estava ganhando dinheiro, aí o pessoal ficava ouvindo aquilo, né? Outras pessoas que estavam fora da bolsa, aí, meu amigo tá ganhando dinheiro, fulano de tal tá ganhando muito dinheiro na bolsa, vou entrar também, porque eu quero ganhar também, né? O Você, pessoal, você, você as ouvia falar de, pessoas, você ouvia ouvi falar de falar só bolsa em bem. todo canto, né? No supermercado, no É, restaurante, na fila exatamente. da padaria, em todo canto, Aí, todo mundo falando de bolsa. aí a pessoa, vou entrar também, porque eu quero ganhar dinheiro. A pessoa ativa aquela ganância na cabeça, né? E aí vem uma crise que aconteceu agora, a pessoa comprou lá na final de 2019, lá na alta, aconteceu a crise agora, a pessoa vende. Ou seja, comprou na alta, vendeu na baixa, e quando vende na baixa, sai dizendo que a bolsa é cassino, que a bolsa é uma enganação, que a bolsa é, é Arriscada, só ganha loteria, dinheiro quem tem muito dinheiro. quem tem informação privilegiada e outras coisas outros absurdos que a gente escuta falar sobre bolsa, né? Então, esse é um grande erro, comprar na alta e vender na baixa, né? Tá aí É, e entrou aí, no nosso top 5, né? e aí, se eu puder acrescentar mais um ponto nessa Claro. questão, né? A Uhum. gente sabe que quando a gente está investindo em um ativo, né, que é volátil, que é variável, como é o investimento em ações, a gente tem um contexto psicológico, né? Então, assim, você tem que estar muito atento na hora de fazer seus investimentos e muito seguro, né? E um ponto que é importante que você note para não cair nessa armadilha de comprar na alta, vender na baixa, é você não investir o dinheiro que você não pode investir, né? Você Isso, investir um valor que perfeito. você quer contar no curto prazo, um valor que você quer para um projeto seu, uma viagem, um objetivo seu de curto prazo, ou um Para dinheiro que pagar uma você não. faculdade, Exatamente, um dinheiro que você não tolera ter perca, variações e percas, né? principalmente Percas perca. relevantes. Até porque, por exemplo, ninguém sabia, quem imaginava que a gente ia ter uma crise como essa de caráter mundial, né, que afetou Certeza. todas as bolsas, né, e muitas pessoas aí tiveram percas gigantes, né, Gigantescas. principalmente essas que entraram aí de dezembro, no final do É, ano aí, que a gente teve um boom realmente, entraram em dezembro, e agora, quando foi agora em março, tiveram sua carteira totalmente estraçalhado. dilacerada, né? Então, É, assim, mais de isso, 50% de perca, né? exatamente. Então, já pensou se você tem um dinheiro investido em bolsa, que é um dinheiro que você conta, dinheiro para você pagar a conta, um dinheiro para um objetivo seu, para a faculdade, para alguma coisa que você vai precisar no curto prazo, Aí o ou desespero bate, né? o desespero bate, você vai resgatar, ou então você vai precisar do dinheiro e não vai ter, porque ele está lá negativo e você não vai querer resgatar. Então Exatamente. não cometam isso, não entrem. Esse é, Um dos principais problemas que destrói a trajetória de um investidor iniciante é a ganância, né? É a de, certeza de de que querer vai ver, ganhar dinheiro de querer ver o resultado rápido. imediato, exatamente. Certeza de É, que vai ganhar dinheiro e rápido, ele daqui, vai se multiplicar de uma forma absurda num curtíssimo prazo. Isso não vai isso, acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então, assim, tem que com tomar certeza. muito cuidado com isso, tem que estar muito atento a isso. É o seu patrimônio que está lá. Exatamente, assim, né? Aí recapitulando, você tente evitar o efeito manada, que se chama, né? Não siga o que todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está comprando que você tem que comprar. E nem é porque todo mundo está vendendo que você tem que vender. Você tem que seguir o que é a sua estratégia. Se a sua estratégia é comprar todos os meses, procure seguir. Se o mercado está em alto, se o mercado está em baixo, se o mercado tá lateralizado. O importante é seguir uma estratégia, não deixar ser tomado por emoções, por psicológico, né? Essa é a nossa dica aqui, seria o nosso passo 3, número 3, né? Então, exatamente. o 4 já conecta com o que o Vladir disse, que as pessoas gostam de imediatismo, gostam de ver o resultado rápido, de ganhar dinheiro rápido, que é operar com day trade, opções binárias, Bitcoin, mini dólar, todas essas palavras aí que eu disse, e tem outras mais no mercado, já são opções muito avançadas e que sim oferecem dinheiro rápido. Mas do mesmo jeito que oferecem dinheiro e ganhos rápidos, oferecem percas rápidas também. E que pelo que eu pesquiso, pelo que eu estudo todos os dias, 80% das pessoas que operam com
essas opções que eu falei para vocês, day trade, vamos lá usar o day trade, né? Quase todo dia aparece alguma coisa, alguma propaganda de gente oferecendo curso de day trade. 80% das pessoas que operam com day trade perdem dinheiro. Apenas 20% conseguem ganhar. E só Pois é. e eu vejo que só quem ganha, estava comentando com o Vladimir, até só quem ganha dinheiro com day trade é quem compra ou quem vende curso de day trade, né? Pelo menos tem aquelas coisas astronômicas. Eu vejo assim, day trade também é isso. O que acontece, né? O que é o day trade, né? O day trade são É aquelas importante opções onde você explicar. faz a negociação de ativos, compra e venda de ativos, e aí entram os contratos futuros. Você ainda consegue negociar contratos futuros, né? Em curtíssimo prazo. Então você compra e opera na volatilidade. Isso Isso. dá um potencial de ganho muito rápido E- e muito grande, porque Isso. você opera alavancado pela corretora. O que acontece? O que é operar alavancado pela corretora? Você, por exemplo, tem R$ 500, que é a margem que a corretora pede, um exemplo, e aí um contrato ele vale R$ 50.000, um exemplo, certo? Então a corretora vai entrar com os 49.500 e você entra com 500. Só que se o contrato oscilar acima de R$ 500, você vai ser zerado pela corretora e você vai perder esse dinheiro imediatamente. Então, o que acontece é isso. O day trade tem essas negociações muito rápidas, assim como opções, que são contratos que eu firmo para uma execução futura. Eu me comprometo a negociar um ativo, comprar ou vender um ativo no próximo mês a um determinado preço. E aí eles têm valorizações também muito grandes, volatilidades muito grandes. Mas o que ninguém sabe é que essa opção também, se não for realizada, ela vira um pozinho. O que acontece? Ela acaba se ela não Você for acaba. realizada. Né? Então É, assim, são aham, grandes, são sim. ativos de grande risco e que você pode ter percas aí por não saber operar, por não saber como funciona, por não estar acompanhando, Por né? acreditar em falsas promessas, né? Por acreditar em falsas promessas de retorno rápido. Então, Isso. assim, eu conheço pessoas que operam com day trade, que são consistentes, também conheço pessoas que desistiram porque Perdão. precisa de uma dedicação exclusiva, precisa de muito estudo, precisa de análise técnica, tem que analisar gráfico. Então, assim, a dica principal aí é que você só entre em investimentos, em ativos, que você consiga acompanhar, que você consiga entender o racional disso. É que nem Bitcoin. Bitcoin virou uma febre, né, por conta da alta valorização aí nos últimos anos. Mas a gente tem que lembrar que Bitcoin tem oscilação por dia de 15, 20, 30%. Isso. Você vai conseguir ver uma oscilação negativa de 30% na sua carteira? Então a dica é essa: invista em ativos que você consegue entender como funciona e que você esteja apto a operá-los. Né? Não E, e tente a- investir em ativos que você não tem condição de operar no momento. Isso, só por influência dos outros, né? E assim, explicando rapidamente, o day trade por exemplo, eu compro aqui uma ação 11 horas da manhã, quando for 11h30, eu já vendo ela, procurando ganhar dinheiro, né, ali na oscilação. Mas assim, deixando bem claro, nós não estamos dizendo que o day trade não é uma coisa boa, a gente respeita quem faz. A gente só está dizendo que para quem está iniciando é totalmente contraindicado operar com day trade. Mas a minha opinião em particular, eu não gosto do day trade. Não gosto, porque eu vejo que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Mas acho legal quem consegue ganhar, né? Claro, com certeza. É isso. É isso. Então é Cada isso. um tem que entender, né? Então, Qual é o então é seu isso. motivo. Não deixe a ganância corroer sua mente para quando você está começando. Tenha paciência, né? Tente pensar sempre em longo prazo. Tente pensar que você não está comprando ações, você está comprando empresas. E tenho certeza que se você tiver esse pensamento, você vai conseguir sim ter um bom retorno no mercado acionário. Né? Então esse foi o quarto passo, né? Não começar operando com essas opções de alto risco, day trade, opções binárias, Bitcoin. E a gente chega à nossa quinta, Dica, né? A quinta quinta dica. dica, Dica do que quinto não maior erro. fazer, né? O quinto maior erro, que é o de não diversificar a carteira. Né? Poxa, o que significa não diversificar a carteira? É você, por exemplo, comprar ação do Banco do Brasil, ação do Itaú, ação do Bradesco, ação do Banrisul, ação do Banco Inter. Aí você está dizendo, caraca, estou com 6 ações, estou diversificado. Não, você não está diversificado, você está com 6 ações do mesmo setor bancário.
Caso por algum motivo o setor bancário tenha uma perca, sua carteira inteira vai cair. Não é isso, Exatamente. Ladir? Então, É, tem gente que acha que está diversificado porque tem muitos ativos, mas não é. É totalmente equivocado, né? É um grande, importante diversificar. um grande exemplo, Alberto, para essa dica do que não fazer, Sim, é o setor de consumo cíclico, o setor de comércio, do varejo. Né? Nós sim. tivemos aí em 2019 o boom do varejo, muitas ações de Puxada varejo, pela pela toda questão poderosa econômica, né? pela Toda Magalu, né? poderosa Magalu, né? Magalu Pois é, é um nós tivemos símbolo, aí né? em 2019 um avanço muito importante de diversas empresas do varejo que tiveram valorizações expressivas durante o ano. E a gente viu aí que veio a crise, né? Veio o Covid, fechou todas as lojas e essas foram as ações que mais sofreram. Da mesma Foi. forma, o petróleo. Então, tem pessoas que só investem em comércio, tem pessoas que só Isso. investem em saúde, tem pessoas que só investem em petróleo. E aí o petróleo teve a crise aí do petróleo a nível mundial, que não era aguardada pelos É. investidores, e aí você, sem estar diversificado, se você estiver concentrado em um setor, você vai sofrer toda a variação que vai estar concentrada ali naquele assunto. Né? Então é muito importante você diversificar a sua carteira, de preferência com setores complementares, né? Setores que não estejam diretamente ligados. Porque, por exemplo, um setor de energia elétrica, ele é um setor universal, né, digamos assim. Ele é muito Sim. importante estar na carteira, é um setor defensivo. Da mesma forma, É isso. né, o setor Setor bancário defensivo, é. também é um setor defensivo. Né? Mas a gente tem, em épocas de tendência de alta em bolsa, a gente tem o setor de varejo como um setor realmente mais ofensivo, de valorização alta, mas em momentos de crise, em momentos de instabilidade econômica, a gente sabe que é um setor que sofre bastante por conta das incertezas aí que envolvem consumo, porque o setor de comércio depende diretamente do ritmo da economia e do consumo. Né? Então, Isso. você tem que estar diversificado para não sofrer as oscilações do mercado de uma maneira E, mais abrupta, principalmente quando estão concentradas em setores. e também pelo outro lado, né? A diversificação também é boa para você não perder alguns foguetes, né? Como o Uhum. Magalu, né? Por um lado, você se defende, mas é sempre bom ter um pouco de ação que possa se valorizar bastante no tempo, né? Então, É, a diversificação é importante nisso. Defender, mas também não perder a chance de atacar, né? exatamente. De ter uma valorização, uma boa valorização. Aí, Alberto, eu tenho até um caso prático, obviamente não vou falar, né, de quem seja, mas eu vi isso acontecendo, de pessoas que estavam em 2019 concentradas em um setor, muito bom setor, muito bem, ele caminhando muito, de uma forma muito assertiva, uma valorização imensa mês a mês, e veio a Uhum. crise. Né? E vieram as incertezas de final de ano, enfim, uma série de coisas, e esse setor começou a sofrer um pouco. Né? Então, assim, você vê todo aquele patrimônio que você construiu, Derretendo, né? ver a sua tese dando certo e você perder tudo aquilo ali em questão de semanas. É muito ruim. Então, assim, de novo a ganância, né? Não estejam comprando o ativo do momento, aquela ação que todo mundo recomenda, por É. um medo de estar de fora e perder essa valorização. Você tem que, de novo, ter a sua estratégia de investimento e ter uma E estratégia seguir. segura e defensiva, porque o foco é a longo prazo. Né? O foco é você O foco é conseguir construir a sobreviver ao carteira. mercado, né? Como dizem Exatamente. os grandes investidores que se provaram no tempo, né? Não, aqui não sou Exatamente. eu, nem é o Vlad que está falando. Os grandes investidores, como Peter Lynch e o Warren Buffett, eles dizem que o mais difícil é você conseguir sobreviver no mercado. Então, como o Vlad Exatamente. disse, é importante ter ações defensivas na sua carteira, como elétricas, como bancos que se provaram no tempo, que passaram por crises, São resilientes, né? resilientes. E assim, né, até isso aí já vem até a recapitulação um pouco da nossa última live, né? Que a gente criou aqui juntos, né? Criamos uma carteira, e inclusive os dois setores que a gente investiu, né? Como se a gente estivesse começando na semana passada, era o de energia elétrica, com a Taesa, Eu, Transmissão Paulista, e o setor bancário, com o Banco do Brasil e Itaú, Itaúsa. né? Então,
Então, assim, dentro, o mercado de ações é uma coisa muito gigantesca, que dentro do mercado de ações existem outros mercados, né, de ações que são mais voláteis, que Exatamente. sobem muito, que descem muito, outras mais seguras, como os bancos, as elétricas. Então, E assim, aí, Alberto, só se eu puder uhum, complementar com mais uma coisa certeza, nesse pode último sim. ponto de diversificar a Sim, carteira, a sim, gente tem que lembrar, só recapitulando, inclusive a dica lá na primeira live, diversificação de carteira, quando a gente está falando aqui, não é só a diversificação dentro de bolsa, você tem que diversificar os seus investimentos, certo? isso, Quando a gente construiu na live passada aquela carteira teórica, ela estava totalmente diversificada em renda fixa, para reserva de oportunidade, fundo isso, imobiliário, para não operar com tanta volatilidade e ações. Isso é muito importante. Você falou aí dos maiores investidores, e a gente sabe, se nós olharmos aí para perdão, para a capacidade de caixa de cada investidor desses, né, que são os investidores espelho, todos têm caixa a níveis absurdos. E em momentos de alta eles permanecem com caixa. Por quê? Porque isso. eles esperam o momento certo para poder investir. Né? Então, é isso. Não operem com uma certeza de que eu preciso entrar agora, porque senão eu vou perder isso aqui, eu vou perder esse momento. Isso. Né? Não é isso. Né? Pensar primeiro em Pense se primeiro. defender, né? Pense Exatamente, primeiro em pense se primeiro. defender, em E no sobreviver. longo prazo. E no longo prazo, lógico, né? Isso. Sempre no longo prazo. Com certeza, porque, assim, muita gente, essa questão do longo prazo, né? Eu tinha muito esse pensamento de querer ganhar o dinheiro rápido e tal quando eu comecei. Mas uma coisa, né, que me fez mudar esse pensamento é o seguinte: eu vou pensar no longo prazo. Por quê? Porque o longo prazo, estatisticamente, eu investindo ou eu não investindo, ele vai chegar. Se eu Exatamente. começar, o melhor dia para começar a investir foi ontem, mas você tem que começar hoje. Não ache que é pouco você investir R$ 50, R$ 100, não ache. Por quê? Porque toda árvore gigante hoje, um dia foi uma semente. Então você tem sim que começar a plantar a sua semente para que um dia se torne uma árvore enorme, né? E assim, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, comece a investir hoje, né? Comece a estudar o mercado de ações, comece por ações mais defensivas, né? Como a gente falou na nossa última live, que eu tenho certeza que se fizer sentido para você, você vai conseguir melhorar, ganhar mais conhecimento nesse mercado de ações, ou você nem precisa também ter tanto conhecimento. Você pode comprar índice do BOVA 11, né, que é o índice do Ibovespa, que tem as 70 maiores empresas do Brasil. Você pode ali, por exemplo, minha estratégia é comprar todo mês R$ 500 do BOVA 11, que compra 70 empresas ao mesmo tempo. E aí você não precisa ter conhecimento praticamente nada. Gente, botem uma coisa na cabeça, né? A bolsa de valores, ela é muito volátil. Mas se você pegar, desde que ela começou, né, Vladir, se pegar o gráfico, no longo prazo, ela só A linha tem ascendente. ela só tem uma direção, que é alta. Ela tem a sua variação, mas no longo prazo é sempre para cima, entendeu? Então, assim, Exatamente. é um mercado que você eu acho que todas as pessoas deveriam investir. Não precisa ser muito, não precisa, tem que ser de acordo com o que você aguenta, né? Mas acho que todas as pessoas deveriam sim, né? Até É, trazendo aqui um dado, né, que a gente até sempre comenta isso, acho um pouco absurdo, que nos Estados Unidos, 65% das pessoas investem em bolsa. Aqui no Brasil, eu acredito que, não sei, Vlad, se tu tem o dado correto, mas são menos de dois dígitos aqui. Eu não sei o menos dado de, correto, mas eu sei que são menos de acho dois que é dígitos. tipo 1,5%, 2%, A, né? a gente fez, a gente fez acho que 1,5 milhão de CPFs em bolsa no ano passado, agora Pois em é, novembro, né? É um índice muito pequeno. E até comentar sobre essa questão aí dos Estados Unidos, muito bem lembrado por você. é, Né? Lá eles têm como lá não existe a aposentadoria, né? Eles têm que investir, buscar poupar e investir para poder construir aí o seu patrimônio a longo prazo, né? Então é muito comum lá ter fundos de pensão, ter fundos de investimento e eles têm essa cultura muito forte. Inclusive vende ação no supermercado. Você vai isso. lá no guichê do supermercado, né, nas No- gôndolas que é, ficam lá e você compra um aqui cartãozinho e no, dá para aqui no comprar uma ação. supermercado, onde tem aquele chiclete, quando a gente vai pagar,
Lá nos Estados Lá Unidos tem tem ações. ações, né? Então, assim, por quê? Porque tudo é para incentivar que a pessoa tenha a cultura, né? Crie o hábito de comprar ação, né? Então, é muito importante que desde muito novo a gente tenha esse pensamento, né? Eu comecei a investir 2000, acho que foi 2017, 2018 no mercado de ações. Hoje eu me arrependo de não ter começado antes, né? Isso é quase que unanimidade, né? Todo mundo Com certeza. quando vê, quando entende o que realmente é o mercado e para de ficar ouvindo pessoas que ficam só falando coisas negativas, falando mal da bolsa e que entende, né, que realmente o que é a bolsa de valores, vai começar a investir pouquinho e começa ali de R$ 100 sei lá, até de centavos, né? A Oi aí tá menos de R$ 1. Você Exatamente. vai e compra um bombom na rua. É por isso que você E, pode começar a fazer um investimento. e você Então, vê, assim, Alberto, uma coisa, né? Só complementando, você vê sim, uma coisa. Você passa por crises como essa sem grandes sofrimentos. Obviamente, você vai ver a volatilidade, mas você já vai estar muito acostumado com ela. E se você tiver começado a investir lá no passado, você não vai ver uma variação tão grande no seu preço, né? Porque você comprou em um volume, né, de preço tão inferior quando você começou há um tempo, que hoje essa variação ela dói, ela machuca, mas ainda assim você não sofre tanto, porque você comprou em um patamar infinitamente menor. Então, assim, quando a gente olha para o passado e vê determinados ativos hoje, né, a um nível de preço, e você vê que eles custavam muito menos antes, né, você entende a questão do fator tempo, né? com Quanto antes certeza. você começar, é melhor. Quanto antes você começar, melhor. Eu compartilho do Isso, mesmo arrependimento aí do Alberto de não ter começado antes. exatamente. Assim, eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas. Ó. Por exemplo, Sim, o sim. Walter perguntou assim: o que vocês acham da ideia de comprar Petrobras por 16? Esperar chegar no preço-alvo de 25 e vender. Eu deixar por mais tempo, não estou precisando do recurso, mas estou com medo de cair mais. Walter, na verdade, é como a gente fala, a gente não diz o que você tem que fazer, você tem que sentir que isso daí faz sentido para você. Mas se você diz que não vai precisar do dinheiro, você assim, pode perfeitamente esperar, né, que chegue aí ao seu preço alvo. Né? Mas a gente não Uhum. pode dizer o que você tem exatamente que fazer, a gente não sabe como funciona a sua estratégia, tudo e tal. Então, assim, mas É, se você não vai precisar do recurso, como você está falando, não vejo problema de você esperar, porque no longo exatamente. prazo, provavelmente a Petrobras vai bater esse preço, mas eu não E, quero tem, fazer bola de cristal aqui e querer adivinhar nada. e se eu puder Não adicionar aqui gosto mais uma dessas coisas. coisa, Uhum. Walter, é o seguinte: o que que lhe fez investir em Ah, Petrobras? Né? Por que isso. que você está com esse ativo? E o que que mudou para você querer sair dele? Né? Quais são os riscos? O que que você está vendo? Será que a médio prazo, não sei qual é a sua orientação de investimento, mas a médio e longo prazo, o que levou você a investir em Petro vai mudar, vai se deteriorar? Aí, se sim, aí realmente é a hora de você pensar na sua estratégia. Agora, se não, se nada mudou, né, no que a gente pensa que é a nossa filosofia de investimento, se nada mudou, o que levou você a comprar Petro permanece inalterado, continue na Isso. empresa, certo? Essa questão de ficar tentando entrar e sair do ativo, tentando acertar, né, topo, que a gente chama no mercado de topos e fundos, é uma estratégia que, assim, É, tem pessoas que conseguem porque acompanham isso, mas não é uma estratégia que a longo prazo as pesquisas mostram que ela é muito consistente, certo? Porque você nunca vai acertar o topo do topo nem o fundo do fundo, certo? Então, se eu puder deixar uma dica para você é isso. Continue aí no seu horizonte, analise por que você entrou nesse ativo. Se a sua filosofia permanece, você continua. Se não, aí você avalia o momento de sair, tá bom? isso. Assim, aí a Célia perguntou, mas o que, Célia Rufino, mas o que dizer do momento não propício para esse tipo de investimento? Assim, Célia, o que eu posso dizer, né, a minha opinião, é que o momento certo nunca vai existir. O momento certo nunca vai existir. Porque tem que ser o seu momento, né? Mas aí eu já posso dizer como eu posso falar, né? Como eu penso, né? Eu penso em ações de empresas como um produto. Exemplo,
eu tenho essa caneta. Eu gosto muito dessa caneta e, cara, eu gosto bastante da caneta. E eu vejo a caneta, vou lá no supermercado, a caneta está com 50% de desconto. Poxa, o que que a gente faz normalmente quando tem uma coisa que a gente gosta muito, tá com 50% de desconto? A gente com Compra. certeza vai comprar, né? Imagina só um carro, sei lá, um carro que a gente deseja muito, o carro tá com 50% de desconto, né? Você vai dar um jeito, você vai financiar, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai comprar o carro. E o carro é uma coisa que como no Pai Rico, Pai Pobre chama, né? É um, é um passivo. Você perde dinheiro com ele. Com o tempo você perde dinheiro. Mas se tiver o seu carro que você gosta por 50% de desconto, eu tenho certeza que você vai comprar. Então, tentem enxergar as ações dessa maneira. Se faz sentido, se é uma empresa que você gosta bastante, que você vê valor naquela empresa, eu posso dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplos, né? E de empresas que eu gosto muito, que eu vejo desse jeito. Então, a Itaúsa, por exemplo, gosto bastante, por N fatores, não vou me alongar aqui, mas quando a Itaúsa cai muito, eu vejo uma oportunidade. Mas aí é o Verdade. Alberto que vê. Eu não estou dizendo que o Vladir tem que ver, que a Célia tem que ver dessa maneira. Eu estou aqui falando, né? Abrindo aqui um pouco da minha estratégia que eu uso com vocês, né? Que eu faço para enxergar ações como um produto, né? Quando baixa o preço. E o momento, na verdade, historicamente, o momento, na verdade, de comprar na crise, né? Eu não posso dizer agora, porque eu não tenho bola de cristal, não sei se chegou o fundo do poço, mas se a gente olhar para crises anteriores, subprime, crise de Joesley 29, Day. Joesley Day, toda aquela confusão da Petrobras com a Dilma e etc. Se a gente olhar no gráfico, lá foram os melhores momentos de compra, né? Talvez, não estou dizendo que é certeza, daqui a uns anos nós vamos olha, a época do coronavírus, a época de quarentena, como estava bom para comprar. Com Não certeza. Ninguém sei, nunca viu Itaúsa isso, esse preço, né? Itaúsa é o preço que está hoje. exatamente. Mas a gente não tem bola de cristal, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos dos impactos. Então, a gente só pode falar o que já passou, né, Vladir? A gente só pode comparar com o que Exatamente. já passou. E, historicamente, os melhores momentos para a compra de ações foram em crises. Não é certeza de que vai ser dessa vez. Mas, historicamente, sempre foi assim, 100% das vezes. Exatamente. Vou Né? aqui já Então, seguindo aqui, Alberto. Certo? uhum, Perfeito aí tudo que você falou. E aí eu vou seguir sim, para a próxima pergunta aqui para a gente conseguir responder o máximo de perguntas que a gente conseguir, certo? certo. O Leirton, ele perguntou o seguinte: ao invés de investir nas ações dos bancos, seria mais vantagem investir na BMF? Eu acho que a pergunta, Leirton, se eu entendi, é o seguinte: se ao invés de investir nas ações dos bancos, por que não investir nas ações da própria bolsa, que no caso aqui é a B3, né? Que se Isso, fundiu aí, que era a antiga BMF, se fundiu com a CETIP, e aí isso. virou B3, né? Ah, Leito, a primeira coisa que eu posso falar é o seguinte, certo? Como a gente não dá recomendação, eu vou dizer assim, a minha opinião de uma maneira mais superficial, digamos assim, tá? Sem chegar a dar recomendações, pronto, esse é o ponto. A nossa tese de ações em bancos, ela é uma tese de longo prazo, e uma tese que, enfim, já tem um histórico, estatísticas provam que ela é resiliente, vencedora, ainda que seja conservadora. Mas são empresas que pagam dividendos, são empresas que movimentam a economia, são empresas que, em momentos de crise ou em momentos de aceleração econômica, Sempre estão elas se estão lá, movimentando. elas estão lá presentes, ganhando dinheiro e de uma Sempre maneira ganhando. cada vez É, mais crescente. Né? Quando a isso. gente fala de B3, certo? B3 é a bolsa, ela é uma empresa, sociedade anônima, e ela é a empresa que gerencia a bolsa de valores aqui no Brasil. Tá? Ela é a única bolsa. E aí a gente precisa fazer um comparativo. Nos Estados Unidos, já inclusive pegando o gancho que foi utilizado no outro exemplo, nos Estados Unidos nós temos diversas bolsas. Né? Nós temos Dow Jones, Nasdaq, fora as outras bolsas de tamanho de porte menor. Aqui no Brasil nós temos a B3. E já está, assim, é um monopólio, né, quase, e já está em andamento, né, já existem empresas se movimentando para que elas entrem nesse mercado também, passem a oferecer o mesmo serviço que a B3 oferece de bolsa de valores. Isso traria uma competitividade muito grande aqui para o Brasil e hoje o que é monopólio para a B3 passaria a ser concorrência. Ela tem uma barreira de entrada muito grande,
que para entrar uma empresa e montar uma bolsa, né, com essa estrutura, realmente o investimento é muito alto, mas Burocracia a enorme. gente sabe, é burocracia, exatamente, mas Mas a gente naturalmente é sabe o também futuro. que naturalmente isso vai acontecer. Quem diria que hoje a gente ia estar com a opção de comprar ações pelo celular a qualquer momento? Até anos atrás tinha aquele pessoal no telefone lá no balcão gritando, utilizando aqueles É. telefones, né? Aquele negócio bem confuso que a gente via nos jornais. Quem diria que hoje teríamos 1.500.000 brasileiros investindo em bolsa, né? Exatamente, né? Então é Então, isso, assim, existem setores e setores, a gente tem que sempre analisar quando está vendo uma empresa, além de qual setor que ela esteja inserida, qual é o contexto econômico e qual é o horizonte dessa empresa no longo prazo. Será que é uma empresa que vai se provar realmente e vai ser perpétua, né? Ou será que é uma empresa que vai sofrer com alguma mudança, alguma disrupção, alguma coisa no futuro, né? Então a gente tem que ter ele, sempre isso em avaliação. isso. Ele retificou, Vlad, ele disse que seria arroba de gado, café, mas é Ah, exatamente. entendi. Não, mas serve para o que o Vlad disse. A gente falou a estratégia dos bancos, né? É perfeitamente igual. Ele Uhum. falou de commodities, mas a gente. Isso seria mais uma variação de carteira também, né? Mas os bancos, Exatamente. o Vlad explicou perfeitamente o motivo do banco ser, na minha humilde opinião, ser uma classe básica de uma carteira de ações, né? Assim como o setor elétrico, o o setor bancário, né? Então, assim, Exatamente. tudo que o Vlad falou, que a gente falou, o nosso principal objetivo não é obrigar você ou dizer que você tem que ir para a Bolsa de Valores, é criar o hábito de que você deve sempre procurar investir, que você deve estudar o mercado de ações e ver se faz sentido para você. Né? Nós estamos aqui só tentando esclarecer da melhor maneira, porque, assim, na minha opinião, é uma coisa que eu até bato muito nessa tecla, eu procuro espalhar essa mensagem o máximo que eu posso, né? E a internet me ajuda bastante nisso, né? É defender que as escolas brasileiras já deveriam, há muitos anos, estar ensinando educação financeira, né? Porque, assim, eu, hoje, por exemplo, não preciso da química que eu estudei. Tipo assim, não preciso. Não preciso dela. O Vladir, por exemplo, talvez não precise da biologia. A Tatiana, a minha irmã, que é advogada, talvez não precise, digamos, de uma parte da geografia que ela estudou. Mas o que é que o Alberto, o Vladir, a Tatiana têm em comum? Todos eles vão ter que saber lidar com o dinheiro, tendo dinheiro está nas nossas vidas, a gente gostando ou não gostando dele, a gente vai ter que saber lidar com ele, vai ter que entender que é um processo, né, que eu acho que o Banco Central está tentando implementar agora, mas assim, eu vejo que isso já deveria ter no Brasil há muito tempo. Também um dos motivos pelo que fez eu começar a falar sobre finanças no Instagram, na internet como um todo, é isso, é ver quanto o brasileiro carece de educação financeira. Eu aprendi muita educação financeira vendo os erros das pessoas ao meu redor, Vlad. Sim, via Uhum. muitas pessoas afogadas em dívidas e que recebiam muito dinheiro e depois de um tempo já não tinham mais nada e eu ficava me perguntando e tentando entender o que era isso e eu via que era a falta de educação financeira. Então, assim, se eu conseguir impactar uma pessoa, para mim, eu já me sinto alegre, feliz. Mas eu tenho certeza que a internet cada vez me possibilita mais e ter pessoas assim como o Vladir para me ajudar e que também pensam parecido comigo, né? E me ajudam a levar essa mensagem a cada vez mais pessoas, acho extremamente importante para o futuro do Brasil e dos brasileiros. Né? Acho que isso que é extremamente importante. Então, a gente já vai chegando aqui ao final da live, né? Deixando essa mensagem, né? De espalhar a educação financeira, o quão a educação financeira é importante, né? Para a vida das pessoas, que acho que dívidas trazem problemas no casamento, trazem depressão, trazem N problemas, né? Que talvez se aquela criancinha tivesse aprendido a educação financeira,
não fosse um adulto tão endividado hoje. Mas é assim, sempre a gente tem que pensar em que dias melhores virão. Esse plano do Banco Central é extremamente importante. Ver muitas pessoas falando no YouTube sobre a educação financeira, muito bom também. Eu e o Vladir aqui fazendo a nossa parte. Acho que com isso a gente vai contribuindo e ajudando para que um mundo melhor seja transformado, né? E com essa crise, com tudo que está acontecendo, acho que muitos ensinamentos irão ficar. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o Vladir, né, de participar, de compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigado. E é basicamente isso. Boa noite a todos que estão participando aqui também. Agradeço a todos que assistiram. E aí eu passo a palavra para o Vladir para ele se despedir também. Ok. Colocações perfeitas aí, Alberto, tá? Realmente, eu acho que o caminho para a gente, né, para o nosso país é a educação financeira, a nossa base deveria ser a educação financeira, a realidade da nossa população, né, é realmente o endividamento, essa questão de você trabalhar para pagar as contas, né, e isso precisa e pode mudar, né? A gente sabe que não é um caminho fácil, a gente sabe da Tem muitas realidade, barreiras, tem barreiras, a gente sabe da realidade econômica também, da desigualdade econômica, com mas certeza. se cada um tentar pouquinho, começa com pouco, entendeu? Começa com Sim, R$ 30, começa com o isso. que você tiver, O começa importante com é o hábito, 10. né? O importante é o hábito. O hábito vai levar você a ter a consciência de que, poxa, é legal investir, né? É legal guardar aqui um dinheiro para realizar, enfim, para ver o meu patrimônio crescer, para realizar um sonho, para fazer uma viagem, enfim, para fazer o que você planeja e deseja para a sua vida. E quando Isso, você começa, o simples fato de você começar já vai automaticamente lhe incentivando e isso. auto-incentivando para que você continue. Né? Então é isso, a educação financeira é super importante. Esse trabalho que é feito aqui, né, é um trabalho realmente de formiguinha, a gente sai disseminando o que a gente sabe, o que a gente já viveu, o que a gente já viu que as outras pessoas passaram. Isso. Realmente de uma maneira prática, simples, fácil, para que todo mundo entenda, né? E todo mundo entre de certa forma, como você disse. Se uma pessoa for impactada aí com essa mensagem, eu já estou mais que satisfeito. Agradecer novamente o convite, né? Eu me coloco mais uma vez à disposição. Esse é um assunto que eu gosto bastante e que eu sempre converso aí com você, Alberto. E mais uma vez, parabenizar pela sua iniciativa de fazer essa live e de compartilhar tanto conteúdo como você vem compartilhando dentro das suas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Não é fácil, gente, tirar um pouquinho do tempo, né, Isso. para poder compartilhar conhecimento. Todo mundo tem as suas atividades, os seus compromissos. E o Alberto faz isso regularmente e faz isso de uma maneira incrível. Né? Então é isso, gente. Continue aí seguindo, acompanhando, porque com certeza nós teremos muitos conteúdos ainda para discutir, para falar para vocês, sempre nessa pegada, certo? Sempre nessa Exatamente. pegada simples, né? Isso. Isso, tentando descomplicar o máximo possível, né? Enquanto tiver uma pessoa para assistir a gente, acho que a gente vai continuar, né, Vladir, aqui as Exatamente. nossas lives, mas eu tenho certeza que só vai crescer, porque acho que todo mundo aqui vai abraçar a nossa missão e disseminar cada vez mais esse assunto tão importante, né, para todos nós e para nossa vida. Então é isso. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e até a Obrigado, próxima. gente. Valeu, Até a Vladir. próxima. Valeu, tchau, tchau.